se torne um aluno da escola dominical. Esta revista é uma revista extraordinária, é para o nosso tempo, é para o momento daquilo que nós vamos até ministrar hoje, como proceder para não perder a fé nos últimos dias, é o tema da mensagem de hoje. Como proceder para não perder a fé nos últimos dias. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 6. 2 Timóteo capítulo de número 4 e versículo. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 a seguir. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, virá o quê? Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Quem tem uma tradução que é não sofrerão a sã doutrina? Não suportarão o que, irmã Natália? Não suportarão a sã doutrina, não suportarão o verdadeiro ensino. Alguém leu ali. Só eu lendo aqui as revistas, a leitura da revista, eu vi vários semblantes aí, a postura de alguns semblantes. Não suportarão a sã doutrina. Mas vamos lá. Mas tendo comichão nos ouvidos. Quem tem uma frase que não é comichão nos ouvidos? Coceira nos ouvidos. Como que tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças. Quem tem uma frase que não é doutores conforme as suas próprias cobiças? Outra tradução: mestres para si mesmo, para cumprir suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quem tem uma tradução que não seja fábulas? Lendas, voltando às lendas, voltando no lugar de fábula. Mitos, voltando aos mitos. Olha o conselho de Paulo: mas tu ser sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? É não estar embriagado, equilibrado. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Diga comigo: o combate é bom. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10: porque Demas me desamparou, fazendo o quê? Amando o presente século. Quem tem uma tradução que não é presente século? Amando este mundo. Que mais? O mundo secular, ou sistema, o modo de vida do mundo. Se apaixonou por este mundo e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, quem? O latoeiro, causou-me muitos males. Quem tem uma tradução que não é causou-me muitos males? Me prejudicou severamente. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ele fez o quê? Resistiu às pregações que foram pregadas. Muito bem. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa,
Antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Podeis sentar adorando Jesus esta noite. Meus amados, eu não tinha na verdade nem olhado aqui as lições, lido, as lições, mas estava viajando e nem sabia que eu ia pregar hoje, mas o Luan postou lá. Aí eu cheguei hoje e à tarde já corri para o gabinete para pensar na mensagem que ia estar ministrando esta noite à igreja neste culto de jovens. E me veio ao coração este tema: como proceder para não perder a fé nos últimos dias. Não precisa ser um grande conhecedor das Escrituras, da Bíblia Sagrada, para saber que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Viver os últimos dias da igreja na face da terra não é opcional. Que eu queira, quer eu não queira, quer você queira, quer você não queira, nós iremos viver os últimos dias da igreja na face da terra. Não é uma opção não viver estes dias, até porque a geração que está estabelecida por Deus no seu tempo para viver os últimos dias, consequentemente também viverá os princípios das dores, e consequentemente, se não ver o arrebatamento, preparará ou deixará a geração que subirá no arrebatamento da igreja. Todos nós estamos vivendo e estamos caminhando em direção a mudanças radicais e inevitáveis em nossos dias. Todos nós que estamos aqui e temos acima de 20 anos para cima, entendendo ou não, quem tem um pouco mais, 40 para frente, sabe que viveu e está vivendo a maior revolução que jamais a humanidade viveu. A grande revolução industrial, a primeira grande revolução industrial que aconteceu na Europa, mudou a história do mundo até hoje. Mas a geração dos 20 anos para cá, dos 30 anos para cá, está vivendo a maior revolução que a humanidade já viveu. Eu lembro quando vi pela primeira vez a matéria em que lançou-se o CD que ninguém mais usa, que nem se fabrica mais aquele aparelhozinho que lê CD. Hoje já está até mesmo ultrapassado o pendrive. Mas eu lembro ainda, adolescente, quando eu vi a primeira matéria, que se podia colocar mais de 200 músicas ou 500 músicas em um CD. Tamanha era a capacidade de compactar aquela pecinha para colocar uma. Deus. Agora eu vou pegar o fio da meada de novo aqui. A capacidade, nem a gente não imaginava. Eu particularmente fiquei assustado. Eu já tinha uma noção das coisas, mas eu disse, eu não acredito que isso seja verdade. E eu lembro quando lançou o CD. Para mim aquilo já era uma revolução extraordinária. Imagine desde quando se lançou o CD até hoje. Nós somos a geração que mais viu e que mais verá mudanças radicais, inevitáveis e extraordinárias nos dias em que nós estamos vivendo.
mudanças climáticas, mudanças geográficas, mudanças sociais, mudanças morais e, consequentemente, mudanças psicológicas. Nunca vimos uma geração, irmão, tão doente, psicologicamente falando, como a nossa geração. Crianças, onde antes, até com 11 anos de idade, eu lembro do meu tempo, a gente brincava de zorba na rua. E não tinha vergonha, porque não tínhamos noção de vergonha. Existia uma certa inocência. Mas hoje nós estamos, e os escritórios de psicologia estão cheios de pais levando crianças com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. Uma geração que está doente. A medicina diz hoje que depois da pandemia, isso já era uma realidade antes, nunca a indústria farmacêutica vendeu tantos medicamentos como o período pós-pandemia. Medicamentos como a Prazolam e tudo que é lã que tem por aí, hoje se tornou normal na sociedade pós-pandemia. Mas se você ler Lucas capítulo de número 21 e versículo de número 25, Jesus Cristo vai dizer: e haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha a profecia: homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Você sabe qual foi a última revista que o Economista, quem acompanha isso, sabe o que eu estou falando, lançou agora? A próxima pandemia no mundo será de fome. E eles colocaram os galhozinhos de trigo. Se você olha para a revista, você pensa que é só uns grãos ou uns cachos de trigo, mas naqueles grãozinhos de trigo, todos são caveiras colocadas numa mensagem subliminar, tentando profetizar que a próxima dificuldade que a humanidade irá viver no mundo será de alimento e será de fome. Eu não quero nesta noite ser um pregador pessimista, mas sendo um pregador realista. Na verdade, nós estamos caminhando para um tempo ou tempos difíceis. Viveremos mudanças climáticas, geográficas, sociais, morais, mudanças psicológicas. A forma de pensar e de agir das pessoas já não é mais a mesma. Isto em todos os setores da sociedade, incluindo no seio da igreja. Antes existia um certo consenso de pensamento, existia uma certa coerência doutrinária, existia uma certa coerência de unidade, mas a grande verdade é que hoje se prega o evangelho, se prega uma mensagem, se prega uma palavra, mas a grande maioria que está sentado nos bancos já ouvindo, já tem seu próprio pensamento formado sobre aquilo, mesmo que a palavra de Deus esteja pregando, esteja ensinando, esteja dizendo como é, estes ou a grande maioria já tem a sua própria linha de pensamento. Não é assim que eu vejo, não é assim que eu entendo, não é assim que eu aprendi. Deus não é assim, Deus não é isto. E muitas das vezes não entra, não penetra nem mais na sua mente a palavra de Deus, porque a forma de pensar e de agir das pessoas já não são mais as mesmas, incluindo no seio da igreja. Isto que é que tem acontecido? Tem causado uma certa crise de identidade em todos os setores da igreja, desde a sua membresia, ministério, departamentos e assim por diante. É como se a igreja de Cristo estivesse, na verdade, dividida em vários pedaços que se juntam como um quebra-cabeça num final de semana, para ali cada um prestar o seu culto da forma que vê e da forma que pensa. Esta é a realidade geral hoje dos dias em que nós estamos vivendo. Então, vemos aí uma certa
crise de identidade no seio da igreja. Agora, que tipo de crise eu vou mostrar para você, e você é inteligente, vai entender o que eu estou dizendo. Toda instituição, seja ela qual for o gênero de instituição, ela precisa ter princípios, precisa ter regras que regem aquela instituição. Pode ser uma instituição formada de ateus, mas se é uma comunidade de ateus, existem regras que norteiam a forma comportamental dos membros daquela sociedade, daquela organização. Existe princípio ali de acordo com aquilo que eles veem, de acordo com aquilo que eles entendem. Existe princípio, existe regra que regem a mesma. Agora, em relação à igreja, qual é a nossa fonte de princípios? Qual é a nossa fonte de princípios? Eu prestei atenção na leitura nesta noite. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. E ele está na Bíblia, todo ele, para exaltar a palavra de Deus, exaltar seus mandamentos, exaltar seus estatutos. Leia de novo a leitura que foi feita. A leitura fala de lei, caminhos, mandamentos, estatutos do Senhor. A igreja tem um livro de princípios, e este livro de princípios é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de princípios de Deus. Quando nós deixamos de aplicar esses princípios à nossa vida e passamos a viver de acordo com a nossa própria regra de fé e conduta, agimos como bem pensamos, deixamos de ser observador daquilo que nos foi proposto, para tentar aplicar ou colocar na Bíblia aquilo que ela não tem. A palavra de Deus diz, e Deus disse em sua palavra: obedeça minhas leis, meus mandamentos e estatutos. Leis, mandamentos e estatutos são o que, pastor? Princípios divinos, princípios de Deus, que Ele deixou na sua palavra, para que nós possamos governar e reger a nossa vida. Olha aqui, irmão, não tem como um crente ser um crente de verdade se ele não reger sua vida dentro da Bíblia. Não tem como ser crente se esse crente não rege sua vida de acordo com os princípios bíblicos, os princípios da palavra. Não tem como, é impossível. Não pensemos aqui que nós iremos chegar no céu e entrar no céu criando a nossa própria regra de fé e maneira de viver. Tudo o que eu preciso para servir a Deus e chegar no céu já está registrado na palavra de Deus. Você não precisa ter visão, desse anjo do céu, ouvir profecia. Tudo isso é complemento, mas tudo que você precisa para ser salvo está na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 2, e no versículo de número 7 e versículo de número 10. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 7 ao versículo de número 10. O texto vai dizer assim, ó: e foram-se aqueles após os espias. Eu estou lendo Josué. Juízes, capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim, ó: e serviu o povo. Serviu quem? O povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 10.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, outra o quê? Após ele se levantou. Que tipo essa geração? Que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. A geração de Josué e a geração do tempo de Josué foi congregada aos seus pais. E surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor. Agora olha o que diz o último capítulo do livro dos Juízes, no capítulo 21 e o versículo de número 24. Último capítulo de Juízes, 21 e versículo 24 e 25. Olha o que diz, capítulo 21, versículo 24 e 25. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Olha o que diz o versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o quê? O que bem parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que bem parecia correto, aquilo que eles bem achavam certo aos seus olhos. Não, eu acho que tem que ser assim, que tem que servir a Deus. Eu acho que tem que ser desse jeito. Eu acho que Deus é amor, então Ele permite tudo. Cada um fazia o que bem queria, o que bem entendia. Cada um fazia o que achava correto. Imagine nós aqui nesta noite, nesta pequena congregação, e congregássemos nesta igreja ou em qualquer outra igreja, em que cada um que está aqui fizesse o que bem entendesse. Você chegasse aqui e dissesse para o irmão que dirige o culto: meu irmão, hoje eu vou dirigir o culto, eu quem vou pregar, desce daí. Porque cada um fazia o que bem entendia. Não tem ordem, não tem controle, não tem princípio. Era assim que vivia o povo no tempo dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. No tempo dos juízes, na época dos juízes, os israelitas abandonaram os padrões de Deus e passaram a viver e julgar a sua vida de acordo com aquilo que ele está certo. Mas Salomão, irmão, ele já profetizou em Provérbios 14 e 12: há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Eu quero dizer para você que só existe um caminho que você tem que nortear a sua vida, e este caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode até parecer direito, pode até parecer certo, pastor, está todo mundo fazendo, está todo jovem fazendo, das outras igrejas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo, meu irmão. Você está caminhando no caminho que vai levar para o céu. Combata o bom combate. Não ande servindo a Deus fazendo aquilo que você acha que é certo, mas fazendo aquilo que a Bíblia diz que é certo, e certamente você vai conseguir chegar lá. A nossa sociedade, de forma frenética e enlouquecida, quer ditar até mesmo um padrão e o estilo de vida dos crentes. Você quer ficar bem hoje com todo mundo, irmão? Fique escondido. Não diga quem você é. Na primeira vez que a Bruna Carla foi lá numa live e disse, por causa do seu padrão de vida cristã, não cantava num casamento de pessoa do mesmo sexo, ela foi cancelada. Nós estamos chegando o tempo que vai se cumprir Malaquias, e vereis a outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou dizer de olho aberto, profetizar de olho aberto. Vai chegar um tempo que o crente verdadeiro e o falso não vai poder se esconder. Nós vamos saber quem é crente e quem não é crente. Sabe qual é o maior prejuízo da igreja verdadeira? A falsa igreja. A falsa igreja será a maior perseguidora da verdadeira igreja.
será a falsa igreja. Nós vamos voltar aos padrões de Elias, vamos voltar aos padrões de Noé, nós vamos voltar aos padrões de Ló, aonde o número de justos e de tementes a Deus será menor do que a maioria. Mas se eu fosse você, eu faria um propósito com Deus, porque Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu tenho certeza que os escolhidos serão aqueles que decidiram fazer a diferença no tempo que se chama hoje. A sociedade quer ditar. Olha aqui para mim, um cientista chamado Alan Donnelly, da Universidade de Engenharia da Computação, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele pesquisou que o número de pessoas, olha isso aqui, o número de pessoas sem filiação religiosa nos últimos 24 anos passou de 8 para 18. Isso quando eu fiz essa pesquisa. Que depois que tiveram acesso à internet, 25% dos entrevistados nessa entrevista que ele fez se apartaram da igreja depois que entraram na faculdade. Ele fez um estudo das civilizações, olha isso aqui para mim, fez um estudo das civilizações e chegou à conclusão que nunca um comportamento social como o uso da internet afastou tantas as pessoas da religião como na nossa geração, impedindo-as de ir à igreja, ao templo, para adorar a Deus. Vocês lembram do texto que nós lemos nesta noite de 2 Timóteo 4? O que diz lá que vai acontecer? O que diz lá que vai acontecer em 2 Timóteo capítulo 4? Muitos apostatarão da fé, se desviarão da verdade e darão ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Está lá em 1 Timóteo 4, depois ele diz: e escolherão para si mestres para si. Não, esse aqui fala o que eu gosto de ouvir, este aqui fala o que eu quero ouvir, este aqui fala o que eu acho bom ouvir. Ele não prega duro, ele não ensina duro, ele fala o que eu quero ouvir. Então é este aqui que eu elejo para ser o meu pastor, é esse aqui que eu elejo para ser o meu coach, é esse aqui que eu elejo para ser o meu mentor. Eu quero dizer para você que eu prefiro uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. Eu não quero, olha aqui para mim, eu tenho pastor, eu sou pastor, mas eu tenho pastor. Eu não quero um pastor que me diga o que eu quero ouvir para eu ir para o inferno. Eu quero um pastor que corrija meu caminho. Eu quero um pastor que pregue a verdade, que me diga a verdade, que corrija a minha rota, que diga para mim: você precisa consertar enquanto é tempo. Olha aqui para mim, eu prefiro ser podado para dar fruto do que ser cortado para queimar no inferno. Eu prefiro ser podado para dar fruto do que ser cortado para queimar. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu sei, porque Deus já me falou e Deus já me mostrou que muito crente que está aqui nesta igreja, daqui a alguns anos não estarão mais aqui. Deus deu uma revelação para a irmã. Eu ia falar no culto de ceia. Estava acontecendo uma grande guerra no mundo. A porta da igreja estava fechada e as pessoas vinham para entrar na igreja. Um ser abria a porta da igreja e o povo entrava aqui. Eu estava no púlpito, a igreja lotava, e eu ficava pensando: meu Deus, onde é que eu vou colocar tanta gente? Aonde é que eu vou colocar tanta gente? Eu me ajoelhava, e quando eu me ajoelhava, Deus me dava uma estratégia. Já sei, vou construir um outro templo no terreno ao lado, atrás. Só que passava aquele princípio de guerra, e aquela multidão que tinha adentrado na igreja começava a voltar, a ir embora. E eu dizia para eles: gente, não vão embora não, vocês estão indo embora, por favor fiquem. Eu tenho tantos planos para a igreja, eu tenho tantos planos para a obra. Mas o que as pessoas diziam? Pastor, nós precisamos voltar para os nossos negócios, nós precisamos voltar para os nossos compromissos. E aí eu ficava triste, mas de repente, irmão, começava a chegar uma outra leva de pessoas que nunca tinha sido crente na igreja, começava a entrar
entrar e lotava a igreja. E aí aquela irmã via eu formando um novo departamento de jovem, de obreiro, com novos crentes que Deus tinha acrescentado à igreja. Daqui para os próximos anos, Deus vai te dar uma oportunidade de você escolher: ou você vai assumir a tua posição, ou Deus vai colocar alguém no teu lugar para adorar e servir a Ele nesta casa. Eu vou deixar você adorar Jesus. Deus já tinha me falado isso 4 anos antes. Eu falei aqui no culto desta igreja: Deus vai trocar muito crente que está nesta igreja e vem para cá, mas não adora Ele, não cultua Ele. Deus me falou: vem para cá, mas não adora, não presta culto. Está chegando a hora do machado cortar a árvore. Eu quero dizer, não ocupe o lugar inutilmente na terra. Hoje Deus está te dando o aviso: aceite a poda de Deus, aceite o cuidado do Espírito Santo e dá fruto. Pastor, como não perder a fé em meio a tantos acontecimentos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe cristianismo sem renúncia. Fale para o irmão que está do seu lado: não existe cristianismo sem renúncia. Não existe, irmão. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe. Se você está vivendo um cristianismo que não tem renúncia, é qualquer coisa menos cristianismo. Não existe cristianismo sem renúncia. Abra aí Marcos capítulo 8 e versículo de número 34. Marcos capítulo de número 8 e versículo de número 34. Vocês já conhecem, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. Então olha o que diz aqui: e chamando a si a multidão, com seus discípulos dissem: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este a salvará. Jesus está dizendo: se alguém quiser. Porque tem gente que está achando que Deus está morrendo, irmão, lá no céu, sentado no trono. Tem crente que acha que Deus está morrendo. Oh, fulano de tal não me adora, fulano de tal não me adora, fulano... Não, irmão, você está enganado, meu irmão. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele é Deus. Olha aqui, irmão, Deus não aceita culto que é pela força. Deus só aceita culto que é espontâneo, que é liberdade de coração. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus só aceita culto se for voluntário, se for de todo o coração, se for por amor. Você acha, irmão? Esse dia eu estava ouvindo o pastor pregar e eu concordo muito com ele. Às vezes a gente faz tanto sacrifício, tanto sacrifício, tanto sacrifício, como se Deus fosse mover pelo sacrifício. Deus se move pelo amor, irmão. Deus não precisa provar que Ele te amou. Ele já te amou antes da fundação do mundo. Quando Ele planejou fazer Adão e viu que Adão ia cair, Ele já planejou que Jesus ia morrer por mim e por você na cruz do Calvário, por amor. Olha o que diz Lucas 14, versículo 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27. Deixa eu colocar meu óculos que eu estou ficando cego. Ele diz aqui, ó: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda tampouco a sua própria vida, não pode ser o meu crente. É assim? Meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a trazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: ô Arnaldo, você quer me seguir?
Se você quer, Senhor, eu quero te seguir. Então, para me seguir, você tem que me amar primeiro acima de todas as coisas. Você quer me seguir, Arnaldo? Jesus está dizendo, então você tem que amar a mim mais do que seu pai. Você tem que amar a mim mais do que sua mãe. Você tem que amar a mim mais do que teus filhos. Você tem que amar a mim mais do que a tua própria vida. Aí o Arnaldo diz assim, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus diz, sente primeiro e faça as contas, para ver se você vai dar conta de me seguir. Porque para me seguir, tem que saber que tem que renunciar. Ô glória, faça as contas, vê se você consegue me seguir. Ô glória, porque para me seguir, tem que ter renúncia. Jesus não está dizendo aqui que você tem que odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa. Não, ele está dizendo assim, fulano, alguém da sua família quer que você não seja crente por causa dele? Ame a mim mais do que ele. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Mas Senhor, ele diz, primeiro você senta e faça as contas para ver se você dá conta de me seguir. Lembra da chamada do discipulado? O escriba chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Ele se ofereceu, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus disse, as raposas têm covas, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Os historiadores dizem que aquele escriba, vendo Jesus operar milagre, pensou consigo, rapaz, se eu andar com esse homem vou ganhar muito dinheiro. Então ele se ofereceu para seguir Jesus. Jesus disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, raposa tem cova, ave do céu tem ninho, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Oh glória a Jesus. Esse se ofereceu para ir. Aí Jesus passou por o outro e disse, segue-me. Aí ele disse, Senhor, deixa-me primeiro e me despedir do meu pai. Tem várias explicações, dentre estas, ele queria dizer, meu pai está velho, espera ele morrer primeiro e depois eu te seguirei. Ou então, meu pai está doente, espera ele morrer, depois eu te seguirei. Jesus Cristo disse, não, segue-me, porque aquele que amar qualquer mais do que a mim, não é digno de mim. Presta atenção, olha aqui. Um se ofereceu, mas outro Jesus disse, segue-me. Escolha me seguir. Oh glória a Jesus. Olha aqui, nós servimos a Deus não é por aquilo que nós prometemos a Deus, que a grande maioria de nós faz promessa a Deus e não cumpre. Nós servimos a Deus é por aquilo que Ele prometeu para nós. Segue-me, segue-me e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqueles que querem seguir a Cristo precisam saber que precisam viver uma vida de renúncia. De renúncia até o fim, meu irmão. É até o fim. Eu já fui bom crente 10 anos atrás. A Bíblia diz que você tem que renunciar até o fim. O que Paulo disse? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida cristã, meu irmão, é uma vida de renúncia até o fim. Aí você olha para o mundo e diz assim, pastor, mas por que todo mundo pode? Todo mundo pode, mas não está indo para o mesmo lugar que você está indo. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Deus te salvou para ser um povo diferente, uma nação diferente, uma comunidade diferente. Olha aqui para mim, irmão, se não, o mundo não estivesse mergulhado em trevas, a igreja não precisava ser luz. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Jesus não me chamou para ser trevas igual o mundo. Jesus me chamou para ser luz do mundo. Haverá coisa que nós teremos de abrir mão para seguir a Cristo. Às vezes conforto, às vezes até coisas que às vezes aos seus olhos parece ser direito. Mas o que Paulo disse? Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
aqui, ó, nesse culto, nesta noite, não tem nenhum crente aqui obrigado a ser fiel a Jesus. Quando esse culto aqui terminar, você tem a opção de escolher, de ir para um bar, de ir para um motel, de ir para a prostituição, para o adultério. Você tem a opção, você não é forçado. Você tem a opção de fazer isso, ou tem a opção de sair daqui e ser fiel a Jesus onde você pisar. Você tem a opção. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você pode sair daqui, acender um cigarro lá fora, ir para a boca de fumo, mas você tem a opção de sair daqui e dizer: eu vou viver uma vida de fidelidade até o fim. Oh, glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque você escolheu viver uma vida de renúncia. Eu pesquisei para pregar. Eu pesquisei quais eram as maiores personalidades no Brasil que eram seguidas pelos adolescentes e jovens. Eu fui lá para saber quem são as maiores personalidades que os jovens do Brasil seguem, os adolescentes e jovens. Estava lá Daniela Mercury, Cláudia Leite, Neymar. Fora os que eu não sei, que a gente é meio analfabete depois de uma certa idade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês jovens, vocês adolescentes, jovens que estão me ouvindo na nave. Eu vou dizer para vocês um canal, um youtuber, estou modernizando o texto, que vocês têm que seguir: José do Egito. Seja seguidor de José do Egito. Seja seguidor de Daniel. Geração mais antiga aqui, seja seguidor de Moisés. Seja seguidor de Elias. Seja seguidor de Jeremias. Seja seguidor de Paulo. Oh, glória! Siga os homens e mulheres de Deus que deram exemplo. Eu vou deixar você adorar. Seguidor de José, que viveu no palácio, foi assediado pela mulher do general, mas disse: eu sou fiel ao meu Deus. Oh, glória a Jesus. Seja seguidor de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor levantou uma estátua, mas eles disseram: se você quiser nos lançar na fornalha, pode lançar, mas nós não vamos adorar o Deus que você mandou. Aqui a Bíblia, não tem rede social mais extraordinária do que a Bíblia, é sempre atual. Eu olho para a vida de Daniel e digo: oh, meu Deus, como eu gostaria que o Senhor me chamasse como chama Daniel, homem muito amado. Oh, glória a Jesus. Haverá coisas que nós teremos de abrir mão para ir para o céu. Às vezes o conforto, às vezes direitos. Jesus fala isso. Vamos, Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Até já citei, né? E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Esse aqui seguia Jesus de longe, mas nunca tomava decisão. Sabe aqueles tipo de crente, de pessoa que frequenta a igreja? Ela gosta do culto dos crentes, gosta dos hinos, frequenta os trabalhos, mas nunca fica crente. É esse aqui, segue Jesus de longe, mas nunca decide por Jesus. Mas ao outro o Senhor disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Aí Jesus disse assim, ó: ninguém, pronome definido, que lança a mão no arado e olha para trás, serve para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado. Olha aqui para mim. Se você trabalha com arado e você olhar para trás, você pode perder a mão. Então Jesus está dizendo: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás serve para o reino de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: se você estiver olhando para trás, está na hora de olhar para frente, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus.
dia um jovem me disse, um adolescente me disse: pastor, lá na escola estão me cancelando, os meus colegas estão zombando de mim, estão rindo de mim, estão falando de mim porque eu sou crente. Eu disse para ele: fica firme, meu filho, Jesus te colocou lá para fazer a diferença. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não importa, os teus colegas podem te isolar, mas Ele vai estar ao teu lado para te guardar até o fim. Olha, irmão, o ministério que Deus tem na vida dos filhos dos crentes, escreva isso aí, é maior do que o ministério que Deus tinha na vida dos pais. É por isso que o diabo quer destruir nossos filhos, quer destruir os adolescentes da igreja, os jovens. É porque o diabo sabe que o que Deus tem como herança para a vida do seu filho é porção dobrada do que estava sobre a tua vida, sobre o projeto da tua vida, e o diabo quer destruir. Quando meu filho começou a pregar, começaram a dizer: pastor Arnaldo, teu filho está pregando mais do que o senhor. Eu digo: qual o problema? Meu projeto é esse mesmo. Quando eu vejo um pastor que eu formei, que ganhei para Jesus, que discipulei, levei ao pastorado, e está pregando mais do que eu possivelmente prego, você pensa que eu fico com inveja? Eu vou para casa alegre, porque eu estou vendo um discípulo que eu mentoreei, Deus usando de forma mais poderosa nas mãos dele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não tira o crédito que Deus me deu, não tira aquilo que Deus colocou na minha vida. Às vezes Deus vai me usar para ganhar alguém que vai ganhar 1000, que vai ganhar 1 milhão, que vai ganhar milhares. Esse dia um pastor que nós viemos para o campo me ligou: pastor Arnaldo, eu não contei para ninguém, mas conto para o senhor, que é meu pai. Que foi, meu filho? Pastor Arnaldo, eu fui chamado para pregar aqui no lançamento da candidatura de um senador para o Senado Federal, o mais cotado para ganhar no estado. Por que ele me ligou? Para me contar. Porque ele sabe que eu não tenho inveja dele. Confia. E eu parabenizei ele, disse: meu filho, Deus te abençoe por este projeto que Deus tem na tua vida. Bendito seja o nome soberano de Jesus. O evangelho que se prega hoje é um evangelho triunfalista. Não exige mais renúncia para servir a Cristo. É: venha como está e continue como está. É não, irmão. Deixa eu te falar. Deus te aceita do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do jeito que você está. Oh, eu vou esperar você adorar Jesus. A gente vem para a igreja, a maioria de nós que estamos aqui, boa parte dos crentes, muita gente vivia na droga, na boca de fumo, na prostituição. Olha aqui, chegou aqui só os trapos. Você chegou aqui, miserável homem que eu sou. Deus te aceitou do jeito que você veio, mas Ele te banhou na graça, te banhou no sangue, mudou você. Vocês viram o Fantástico de domingo passado? Eu não vi não, mas vi a reportagem. 15 minutos numa reportagem destruindo as casas de recuperação. 15 minutos. É o lugar no Brasil onde mais recupera drogado. Nós temos irmãos aqui desta igreja que hoje é pregador, que vieram das casas de recuperação. Mas o mundo quer destruir, mas o mundo não tem poder para destruir o poder que Jesus Cristo tem de mudar o homem. Você pode chegar aqui, olha aqui, depois você dá glória. Você pode chegar aqui esta noite o mais vil dos pecadores, mas se você entregar a tua vida a Cristo, Jesus vai mudar a tua história, a tua vida. Ele vai te batizar no Espírito, e você vai ser um testemunho vivo. Olha aqui para mim. Um dos maiores traficantes do Triângulo Mineiro, um dos maiores traficantes do Triângulo Mineiro em Tuiutaba, foi preso aqui no posto Pratão pela Polícia Federal.
Ele deu o testemunho dele aqui na praça no dia da Bíblia. Muito crente não estava na igreja nesse tempo. Ele deu o testemunho dele. O vídeo do testemunho dele aqui tem mais de 200 mil visualizações. Um dia meu telefone toca aqui no Prato, é um rapaz de São Paulo. Pastor Arnaldo, tudo bem? Eu não sou daí, não conheço o senhor, mas vi o seu número aqui no site da igreja. Eu estou ligando para perguntar sobre fulano de tal que deu o testemunho dele, porque a minha vida era do jeito da dele, mas quando eu ouvi o testemunho dele, eu fui para a igreja. Hoje eu sou crente, pregador do evangelho. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha história. Oh, glória ao nome de Jesus. Olha, o que a sociedade não dava por você, ainda vai te aplaudir. Ó, irmão, esse irmão já testemunhou perante o ministro da Justiça, já testemunhou entre os maiores promotores do Brasil e juízes do Brasil, porque Jesus é aquele que tira de baixo e coloca em cima. Oh, bendito seja o nome dele. Eu vou encerrar. Alguém disse certa vez, falando da igreja, que nunca viu tanto culto e pouca palavra profética, nunca viu tanta igreja e pouca glória, tanto altar e pouco fogo, tanto cantor e pouco adorador, tanto pregador e pouco profeta. Perguntaram para o fundador do Exército da Salvação, William Booth, perguntaram para ele: William, quais serão os maiores perigos doutrinários que a igreja sofrerá nos últimos tempos? Ele respondeu: religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. É desse jeito, não é não? Todo mundo prega o céu, mas não fala do inferno. As igrejas estão cheias de crente, mas a grande maioria não nasceu de novo, não se tornou discípulo. Este é o tempo que nós estamos vivendo. E o tema da minha mensagem hoje é: como proceder para não perder a fé nos últimos dias. Viva uma vida de renúncia até o fim. E por último, aprenda a ser obediente. Seja obediente, irmão. Olha aqui, a fé nunca anda junto com o desobediente. Fé e obediência andam juntas. Fé e obediência andam juntas. Diz que um dia um rapaz chegou para um canoeiro na beira do rio, queria atravessar para o outro lado. Quando ele entrou na canoa, estava escrito no remo de um lado fé, e no outro estava escrito obediência. Aí ele perguntou para o canoeiro: o que significa isso? Fé e obediência nos remos. Aí o canoeiro disse: faça o seguinte, reme só com o remo fé. Aí ele remava aqui com o remo, a canoa girava, não saía do lugar. Agora solte o remo fé e reme com o remo obediência. Ele remava, a canoa girava e não saía do lugar. Agora pegue os dois, a fé e a obediência, e reme. Aí ele remou e foi para frente. Olha aqui, um dia desse eu postei uma frase: o céu é lugar dos obedientes e o inferno é o lugar dos bem intencionados. Não pense você que Deus vai salvar pessoas por achar que serve a Ele estando bem intencionado. Céu é lugar de obediente. Obediente, seja obediente. Seja obediente. A obediência e a fé andam juntas. E é impossível alguém dizer que tem fé e viver em desobediência. Não pense em você, olha aqui para mim. Deus não aprova nada que é feito quando se quebra princípios. Deus não aprova. Você pode estar fazendo o melhor que você quiser para Deus. Quebrou o princípio, Deus não está no negócio. Deus é Deus de princípios. Aprenda isto. Deus é Deus de princípio. Pastor, mas está todo mundo quebrando. Não quebre você. Faça a diferença. Siga os princípios estabelecidos. Deus sempre vai abençoar um homem e uma mulher que obedece princípios. E por último, a caminhada para o céu é uma jornada de montes e vales. Há altos e baixos, irmãos. Haverá momentos que você vai saltar de alegria, mas haverá momentos que você vai chorar sozinho. Na caminhada de fé é momentos de altos e baixos. Alguém disse que a caminhada de fé é
Dois passos para frente e um passo para trás. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Mas o que importa é que você chegue no final da jornada sem perder a fé. Vocês prestaram atenção no texto de Paulo? O que Paulo disse? Eu fiquei só no meu primeiro julgamento. Demas, que era meu discípulo, me desamparou amando o mundo. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. E no meu primeiro julgamento ninguém apareceu para me dar uma força e dizer: ó Paulo, eu estou contigo. Ele disse: mas o Senhor me renovou com força, e eu escapei da boca do leão. Seja fiel e obediente, Deus vai te ajudar a escapar da boca do leão até o fim. Fique de pé comigo nesta noite adorando Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo adorando Jesus. Pastor, o que fazer para não perder a fé? Eu podia, não tem mais tempo de falar de outros princípios, mas aprenda, a vida cristã é uma vida de renúncia, de obediência, de luta. Mas seja fiel até o fim. Até o fim, independente do que aconteça. Salmo 37 diz: o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes tornará a se levantar, porque o Senhor o sustenta pela mão. Olha aqui, você não está vendo, você é fiel, tem uma mão poderosa te sustentando. Tem uma mão poderosa te sustentando, que vai te ajudar a chegar até o fim da jornada. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Eu vou esperar você falar com Deus, ouvir a cor da sua voz. Fale com Deus aí esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Irmão, o que adianta nós termos lutado tanto para servir a Deus e num determinado momento da jornada naufragar na fé? Tire os olhos do mundo, não faça como Demas. Não faça como Demas. Demas amou o presente século, amou, mas Paulo foi diferente. Paulo foi até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, o que a mocidade cantou esta noite aqui? Não sei se nós vamos dizer isso quando chegar lá, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Pode cantar, meu filho, pode cantar. Enquanto os meninos cantam, você medita nesta mensagem. Oh, glória ao nome de Jesus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve. Eu não sei, não é apto andar sozinho. Oh, glória ao nome de Jesus. Com minhas você forças, não é Maria, vai com as outras. Eu não consigo. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu preciso para viver uma vida de renúncia. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão eu não vou conseguir. Peça um renovo de Deus esta noite para a sua vida. Uma criança de colo, peça um renovo. Precisa da mãe para o alimentar. Peça para Deus renovar a tua vida, a tua fé, a tua esperança. Oh, glória a Jesus. Da mãe pra andar. Eu sou uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar. Significando. Fale com Ele nesta noite. Faça a sua oração individual. Oh, glória a Jesus. Deus não te pede aquilo que você não pode fazer, nem aquilo que você não dá conta de cumprir. Mas com tua força eu chego. Com minhas forças não
consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu consigo. Paulo Se disse: tu me abraçar todos do me outro lado, eu desampararam, vou chegar. mas o Senhor me No hino da vitória amparou. nós vamos Esteve cantar. comigo ao meu lado. Oh, glória a Nós Jesus. vamos cantar Ele no está. Vai te céu. Nós abandonar. vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar no céu. Nós Não adianta vamos cantar o hino da no vitória aqui. céu. Nós temos que cantar Nós o hino da vamos vitória lá. cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar. E quando eu chegar no Eu vou céu, esperar o você rosto lá. do meu Deus eu Oh, quero Jesus. ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o Papai do céu. Você trouxe glória, glória com glória. Se você trouxe aleluia, glória com aleluia. Se você é batizado, receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro Ele vai me apresentar. E desse lado aqui, tu podes prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Você trouxe glória, adora Ele com glória. Adora Ele com glória. Deixa Ele te renovar. É noite de renovo. É noite de renovo. É noite de renovo. É noite de Eu vou renovo. receber nos braços de Jesus. Eu vou adorar. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E olhando nos teus olhos nós vamos cantar. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. Oh, glória! Eu vou subir. Quem vai Glória a subir? Jesus! Quem A vai trombeta subir? está mais perto de Jesus já tocar vai do que voltar. você imagina. Jesus já vai Oh, glória a Jesus! Ele está voltando. Oh, glória, e vem buscar os santos que viveram em renúncia e obediência. Oh, glória a Jesus! Nós vamos agradecer a Deus. Olha, irmão, é muito bom cantar o hino da vitória aqui, mas melhor será cantar o hino da vitória lá. Oh, glória a Jesus. Deixa eu perguntar se tem alguém no nosso meio que quer ficar crente em Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Temos alguém no nosso meio que queira ficar crente em Jesus, ou já foi crente e hoje está afastado e quer voltar para Jesus e se reconciliar com Ele? Se tiver alguém, nós queremos orar por você, entregando sua vida a Cristo. Tem alguém esta noite que quer ficar crente em Jesus, receber ou aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, fazer uma aliança com Ele? A pessoa é você. O dia é hoje, o tempo é agora. Nunca saia da igreja sem receber a bênção apostólica. Isso é perigoso, viu? Nunca saia da igreja antes da bênção apostólica. É muito perigoso isso. Olha aqui para mim, vamos orar. Amanhã tem ciclo de oração, 17h30. Depois tem curso básico em teologia. Terça-feira, culto de ensino.
Irmão, quinta-feira nós vamos começar uma campanha. O tema é esse: o limite da dor. É o tema da campanha. O limite da dor. Qual é o limite da sua dor, da sua provação? 7 quintas-feiras, o tema da campanha é este: o limite da dor. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus que coloca o limite no sofrimento, numa prova, numa luta. Quinta-feira nós vamos começar esta campanha. E sexta-feira é a nossa oração de 24 horas, a gente vai ler na quinta-feira. E domingo é nosso culto de ceia, primeira lição da revista, e nosso culto de Santa Ceia. E o tempo já está avançado, mas olha aí, pega o carnezinho para vender uma pizza e comprar outra para o congresso de jovens, congresso de missão. Todos os nossos missionários vão vir, eu acredito, vai ser uma bênção. Nós vamos começar no dia 19, a semana missionária, 4 cruzadas na rua, encerrando aqui. Vai estar aqui um homem de Deus que tem experiência na obra missionária, foi missionário no Egito 10 anos, foi preso por amor ao Evangelho, vai estar aqui. E nossos missionários, vocês vão conhecer o missionário de Campinas do Piauí, vocês não conhecem ainda, é o novo missionário que nós adotamos. E dia 23 e 24, então a gente começa dia 19. Se todo crente comprar uma pizza e vender uma, vai nos ajudar muito a fazer este congresso, porque hoje vocês sabem disso, que está tudo muito caro. Então nos ajude aí, vamos nos unir neste propósito. E também as camisetas, está muito bonita, na temática do exército, né? Onde estão os valentes? É o tema do congresso, os valentes de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com a nossa casa, com nossa família, e unidos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, te leve debaixo